Olá, queridos, a paz do Senhor, glórias a Deus, que bom nós estamos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua família. A palavra que eu trago hoje se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó, Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Glórias a Deus. Nós vemos Paulo aqui pedindo à igreja de Coríntio que haja o quê? União. A igreja de Coríntio, irmãos, ela tinha os dons do Espírito Santo. Mas era uma igreja muito complicada. Era uma igreja onde as pessoas queriam Deus, mas também queriam servir as coisas do mundo. Havia o que? Uma briga, uma contenda, um querendo ser melhor do que o outro. Um canta mais, o outro canta menos, e eu queria cantar mais, não, eu prego mais, você prega menos. E era, eu sei que, uma luta. Veja, a igreja de Coríntios, com todos os dons do Espírito Santo, mas era uma igreja meio não problemática. Era uma igreja aonde havia muita contenda, muita luta, muita adversidade. Se você ler, você vai ver que o cara se envolveu com a madrasta e foi um balaio de gato, aquela confusão toda. Por quê? Porque não estavam no mesmo espírito. Não estavam o quê? Em união. Paulo fala aqui, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, isso é, discussões, um querendo ser mais sábio do que o outro. E infelizmente, irmão, no nosso meio hoje em dia acontece isso. No nosso meio hoje em dia acontecem essas coisas, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo cantar melhor do que o outro. Se aquele irmãozinho não canta bem, deixa de lado. Se o cara não prega bem, deixa de lado. Como é que pode isso? Não, irmãos. Diante de Deus nós todos somos iguais. Deus não tem, como se diz, acepção de pessoas. Deus não vai olhar, amados irmãos, para as pessoas que fazem pouco. Não, irmãos. Mas tem muitas pessoas e líderes, se a pessoa não canta bem, se a pessoa não tem uma dicção de voz boa, não pode pregar. Onde já se viu isso, irmãos? Ô, irmãos, que é isso? Tantas pessoas que muitas vezes hoje em dia estão afastadas. Irmãos, pessoas se afastam porque não tem oportunidade. Irmãos, na minha opinião, o importante é a pessoa ser uma pessoa santa. Uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, sabe? Mas tem algumas lideranças que infelizmente é assim. Se a pessoa não tem uma voz, uma dicção de voz boa, o camarada não pode abrir um culto, não pode pregar, eles deixam de lado. Por isso que tem muita gente, irmãos, que trabalhou até um certo tempo na obra de Deus, mas hoje não quer mais saber de trabalhar não. Não quer não. Não quer. A liderança não valoriza aquela pessoa que é fiel, que está ali, que está todo culto, que está buscando a Deus. E se a pessoa tem um pouquinho de condições financeiras? Aí muda toda a história, né? A pessoa tem o que? Algo para dar para o pastor. Tem condições financeiras de abençoar ele, de abençoar o ministério. Aí a pessoa pode falar ruim, pode cantar ruim. Por quê? Tudo à base de interesse, irmãos. Mas diante de Deus não tem nada disso não. A igreja de Coríntios estava assim. E hoje a maioria, desculpe eu falar, em algumas igrejas são assim. Se a pessoa tem condições financeiras, se ela ganha bem, se ela é um engenheiro, se ela tem uma empresa, isso, aquilo, outro, dá mais valor a essas pessoas do que o trabalhador, irmãos. Eu sei porque eu já vi relatos de pessoas, irmãos. É, já vi. Já vi muito isso aí, porque a pessoa, tadinho, aquele cara é trabalhador, mas ele é fiel no dízimo, mas ele não, o pastor não consegue tirar mais nada dele, deixa ele de lado.
Agora, quando o cara chega, eu sou empresário, maravilha, tudo bem, é o melhor lugar, convida para sair, para comer um lanche, fazer uma visita na casa, sabe? Começa todo esse paparicado. Porque tudo com interesse de pegar o quê? Dinheiro, irmãos. Infelizmente, hoje em dia acontecem essas coisas, acontece muito, acontece. Mas tem que entender que um dia nós vamos prestar conta a Deus de todas as nossas ações, de tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Então nós precisamos tratar todo mundo igual. Irmãos, eu, graças a Deus, estou falando de mim, eu trato todo mundo igual. Pode ser trabalhador, pode ser empresário, pode ser faxineiro, pode ser o que for. Para mim é tudo igual. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos, nós devemos amar o nosso próximo. Jesus fazia acepção de pessoas, ele fazia acepção de religiosos, que não acreditavam nos milagres que ele fazia. Mas Jesus comia com quem? Com os pecadores, ia na casa de quem? Dos pecadores, ia na casa daquele trabalhador, daquele irmão, daquela irmã, que muitas vezes não tinha nem, como se diz, a capacidade de estar na frente do templo. Mas Jesus ia lá. Jesus não ia na casa de fariseu, dos religiosos, que muitas vezes apontava Jesus, falava mal de Jesus. Por quê? Eram religiosos. Estava interessado em quê? Nas pessoas que tinham recurso. Mas quando Jesus veio e mudou tudo o quadro, eles se preocuparam, porque estava mexendo com quem? Com a religião deles, irmãos. Então tenha muito cuidado, querido. Confie em Deus, tá? Você que está triste, angustiado, talvez você quer uma oportunidade, muitas vezes não tem na igreja, não esquenta a cabeça não, vá orando a Deus, vai buscando a Deus, peça a Deus a direção, tá? É isso que você tem que fazer, mas que haja união. E hoje em dia nas igrejas tem muita desunião, irmãos. É um querendo ser melhor do que o outro. Se aquele irmãozinho está iniciando, sabe, tocando teclado, o camarada que sabe tocar não ajuda aquele irmão. Ó, vou te ensinar uma música boa, um louvor bom, aí você vai tocar ela no culto. Por exemplo, um culto de manhã, que tem pouca gente, né? Um culto de oração, né? Coloca o irmãozinho para tocar, pô, dá oportunidade. Que ele vai, porque que ele vai se desenvolvendo, até na ministração da palavra. Irmãos, a igreja precisa dar oportunidade. A igreja, para crescer, precisa dar oportunidade. Não é escolher só os melhores para estar na frente, não. Diante de Deus, a pessoa sendo fiel ao Senhor, nas orações, buscando a presença de Deus, Deus ele honra, irmãos. Mas muitas vezes é difícil, irmãos, as oportunidades que alguns pastores dão. Só querem dar para as pessoas que cantam bem, que tocam bem, que pregam bem. Que é isso? Não, 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 não. A gente tem que dar oportunidade para todos. Todos querem crescer, todos querem buscar a presença do Senhor. Tanto eu como você, nós queremos, entendeu, irmão? Então, nós precisamos. Agora, já que se não tem, então, ore a Deus, peça a Deus e Ele vai dar a vitória. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra, obrigado por poder estar diante de Ti. Obrigado, Pai, por poder fazer essa live, Senhor. Aliás, essa mensagem para os Teus filhos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, livrando nós de todo mal, de todo perigo. Senhor, eu quero abençoar cada um deles e que essa mensagem possa falar aos corações dele. Assim nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Se é a primeira vez que você assiste e não é inscrito, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as minhas notificações. Não esqueça de deixar o seu joinha, faça um comentário e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.